Ontem, no programa, eu anunciei que hoje, dia 12, estaria aqui em Bacabal, no Centro Médico Maurício Carvalho, né? A doutora Jéssica Halvantes, atendendo no Centro Médico Maurício Carvalho, né? Ela que atua na especialidade de psiquiatria, né? E hoje, ela atendendo aqui no Centro Médico Maurício Carvalho, eu estou com ela já aqui nos estúdios ao vivo para a gente bater um pouco de um papo, né? E explicar um pouco o que é, o que significa a psiquiatria, tá? A psiquiatria. Já está ok aí, Aldo Silva? Doutora Jéssica, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer lhe conhecer, tá? É um prazer também conhecer, Anderson. Eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer falar um pouco sobre a minha especialidade, que é a psiquiatria, e fazer essa psicoeducação sempre é necessária. Então, muito obrigada. Tudo bem. A senhora que chega a Bacabal, né, para dar essa colaboração, né, às pessoas aqui da nossa região, já que temos hoje o maior centro médico da cidade de Bacabal, que é o Centro Médico Dr. Maurício Carvalho. Eu faço a primeira pergunta porque a senhora atende já em hospitais, em outras clínicas, e tem o dever agora de trazer esse ponto aqui para Bacabal. Eu queria lhe perguntar, quando devemos buscar o tratamento com o psiquiatra? Então, isso é bem interessante, uma pergunta bem necessária de se fazer, porque o que acontece? Muita gente tem uma certa dificuldade em ir para o psiquiatra, porque acha que psiquiatra é médico de doido, que não precisa passar por outros até passar e chegar na gente, né? Então, na verdade, o sofrimento psíquico é muito importante, porque ele faz com que a pessoa pare mesmo de fazer o que fazia na vida. E a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. Então, a partir do momento que você está tendo um sofrimento psíquico, no qual você não está conseguindo trabalhar, você não está conseguindo ir para a escola, você não faz mais atividades prazerosas que você fazia antes, você está desestimulado. Então, é interessante, sim, passar por uma avaliação com um psiquiatra. Ou seja, há uma mudança no comportamento do indivíduo, né? Isso. Muita gente, às vezes, recorre a outros profissionais por conta de um preconceito de ir consultar com um psiquiatra. Porque as pessoas têm aquele temor, não, eu não tô louco, já encarrega a psiquiatria como caso de loucura, né? Isso, e eu sempre falo para os meus pacientes, eu não trato doido, né? Eu trato pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? E assim, é interessante a gente sempre frisar que dentro da medicina, a psiquiatria ela é muito importante, porque não existe, como eu havia falado, saúde física sem saúde mental. Sem saúde mental, verdade. Né? E assim, é interessante frisar também que os transtornos psiquiátricos, eles estão presentes desde a infância. Passa pela adolescência e também a fase adulta. Às vezes as pessoas acham que criança não adoece, sabe? Mas crianças sim têm depressão, crianças sim têm ansiedade, tá? Crianças têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas vão ter o famoso autismo, que é tão comentado agora. E assim, ter vindo para cá, para Bacabal, me dá essa oportunidade também de estar tratando essa faixa etária. Porque, além da psiquiatria, eu fiz mais 1 ano de residência em infância e adolescência. Então, eu vou trazer mais esse plus aí para o Centro Médico Maurício Carvalho. Ou seja, a gente tem acompanhado aqui no nosso noticiário local, a gente já, inclusive, divulgou aqui por várias vezes, adolescentes, crianças de 12, 13 anos, já com problema de depressão. Isso é possível, não é? Sim, é possível. Então, depressão existe na faixa etária da infância e adolescência, tá? E é uma porcentagem até alta, prevalente mais no sexo feminino. E, assim, as características, elas são um pouco diferentes do adulto, tá? A criança fica mais irritada, a criança fica mais opositora, a criança tem uma queda no rendimento escolar. E, assim, a taxa de suicídio é maior na faixa etária da infância e adolescência. Tá? O envolvimento com droga, ter outros transtornos comórbidos, como, por exemplo, os transtornos ansiosos. Então, é de extrema importância essa avaliação com o psiquiatra. E quando é que a gente pode desconfiar, ou seja, perceber que, eu digo no caso do adolescente, que já esteja com depressão? Tá, então a gente vai perceber que esse adolescente vai se afastar dos colegas, esse adolescente vai estar mais isolado, esse adolescente não vai mais querer fazer coisas que fazia antes. Por exemplo, jogar o futebol, jogar um videogame, ler.
escutar música, tá? Ele vai ter uma queda no rendimento escolar, ele vai estar mais agressivo com os familiares, vai estar mais opositor, não vai mais querer mesmo fazer coisas que antes ele tinha prazer de fazer, tá? E assim, é importante lembrar que uma infância e uma adolescência feliz e com saúde mental está direcionada e relacionada a ser um adulto pleno e feliz também. Entendi. Tá? Aí, no caso, a pessoa ela vai começar a criar um mundo diferente a partir daquele momento. Ele se isola. Por isso que é tão perigoso, porque essa fase da adolescência, a gente diz dentro da psiquiatria que é uma fase muito difícil. Você não é criança nem adulto, você está ali no limbo, né? Não sou criança, não sou adulto. Então, já tem as questões da própria adolescência. Né? E aí você chega com um quadro depressivo, então esse adolescente ele tem mais risco mesmo de cometer suicídio. Tá? Então a gente tem que sempre ficar atento. E é importante que às vezes as pessoas dizem assim, se quisesse se matar, se matava, não dava sinal. Não, foi comprovado, estudos mostram que pacientes ou pessoas que se suicidaram deram sinais antes de cometer o suicídio. Sempre dá, né? Sempre comenta, ou então posta alguma coisa em rede social. O comportamento muda. O comportamento. Então, assim, é bom ficar atento, tá, gente? Porque o suicídio é uma morte evitável. Se a gente fizer o tratamento, o acompanhamento, tudo certinho, a gente evita, né? Então, assim, a gente tem que combater mesmo isso tudo. As pessoas, inclusive, comentavam antigamente que depressão seria um mal em que só aparecia em família de pessoas ricas. Não, a depressão ela aparece em qualquer pessoa. Qualquer, tá? Não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe, tá? Então qualquer um pode ter. O que que faz? Muita gente pergunta, mas doutora, qual é a causa então dessa depressão e tudo mais? A gente diz que é multifatorial, tem fatores genéticos associados? Tem. Então quem tem um familiar que tem depressão tem mais chance de ter. Certo. Mas tem fatores sociais, tem fatores pré e pós-exposição na gestação, enfim, tem vários fatores, até fatores clínicos mesmo. Às vezes, alterações clínicas como da tireoide ou algo do tipo pode simular um transtorno depressivo. Entendi. Agora, no que diz respeito à prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento em si. Tá, então, é muito boa essa pergunta, porque muita gente também acha que a gente da psiquiatria só quer passar remédio, né? Remédio tarja preta e tudo mais. Na verdade, o médico psiquiatra, ele vai estar apto a fazer a prevenção, o diagnóstico, tratamento e reabilitação desse paciente. Então, o que que acontece? Nem todo paciente que vai chegar a mim, eu vou prescrever remédio. Às vezes, esse paciente pode simplesmente ter um acompanhamento só da psicoterapia, só da psicóloga. Mas vai ter casos que vão ser graves que eu vou ter que usar remédio sim. E que o acompanhamento tem que ser mais de perto, não vai ter que ser de uma maneira mais cautelosa. Então, cada caso varia. E aí, a prevenção, que seriam esses pais estarem atentos, ou então, quando é adulto, esses familiares estarem atentos, tá? E qualquer sinal de diferença, às vezes, passar por uma avaliação, sim, com o médico psiquiatra. E o tratamento é individual. Às vezes, não é porque uma pessoa usa um remédio que vai dar para outra pessoa, ou que vai ter que usar remédio necessariamente. Olha, então, aí, olha, boas explicações, né? A gente sabe que as pessoas, às vezes, muitas das vezes, as pessoas começam a demonstrar que está com um problema, doutora. Inclusive, a gente tem observado, às vezes a pessoa está cheia de contas, cheia de problemas, às vezes problema com o filho, problema com o marido, e acaba se isolando. Nisso já é um fator que pode causar essa questão da depressão? O que que acontece? Por isso que é importante essa avaliação, porque assim, todo mundo passa por várias situações na vida que deixam triste, que deixam ansioso, né? Então, assim, é importante lembrar que a gente não quer tirar a ansiedade nem a tristeza, porque são sintomas, são, na verdade, sensações que você tem que sentir. A gente sem ansiedade, a gente não paga a conta, a gente não trabalha, a gente tem que ficar triste em alguns momentos, mas só que a partir do momento que essa tristeza, essa ansiedade, ela impede você de viver sua vida plenamente, aí a gente precisa de uma avaliação com o psiquiatra. Então, tudo bem, estou estressado com minha família, com conta, mas eu consigo levar minha vida, tranquilo. Mas a partir do momento que eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer atividades que eu gostava, eu não consigo mais ver alegria na vida, aí... É a hora de buscar... É a hora. E é para isso que a senhora veio a Bacabal, no Centro Médico Maurício Carvalho, para disponibilizar
essa orientação, né? Isso. Então, eu estaria atendendo, né? Estou atendendo a partir de hoje na clínica, no Centro Médico Maurício Carvalho. É só ligar para lá, ver as minhas datas de atendimento. Eu atendo infância e adolescência e também adulto, tá? Mas, assim, eu tenho essa especialidade mais na infância e adolescência, acaba que esse público aí eu estou atendendo também, mas atendo adulto. E eu estou à disposição, não só para tirar as dúvidas que houverem, porque eu acho que isso é importante para acabar com esse estigma que existe dos pacientes psiquiátricos e da psiquiatria. E sempre que você me chamar, eu estou à disposição. Pronto, pois é uma satisfação. Eu queria lhe agradecer, foi um prazer imenso ter lhe conhecido aqui pessoalmente, dizer que estaremos juntos. A gente já tem aí essa grande parceria. A gente sabe que o Centro Médico Maurício Carvalho tem proporcionado aos milhares e milhares de bacabalenses, de pessoas de toda a região, né? Antes as pessoas iam para Teresina, para outros estados, para outras cidades. Hoje vim para Bacabal porque tem vários médicos de várias especialidades. E agora a psiquiatra, a doutora Jéssica Alvantes, tem esse privilégio de estar aqui conosco. A gente tem esse privilégio de estar aqui conosco aqui em Bacabal. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vinda a Bacabal. Boa tarde.